Oiê, tudo bem? Muito prazer, caso você ainda não me conheça, eu sou Fernanda Quattrock e hoje aqui no canal Fake Faz teremos um vídeo bem diferente, mas que eu tenho certeza que você vai amar, então fica até o finalzinho, hein? Cada vídeo será uma surpresa. Aqui hoje nós vamos receber alguns profissionais da cozinha, confeiteiros, pizzaiolo, empresários, para dividir um pouquinho da sua experiência, da sua vida, trajetória, né? E também algumas dicas sobre ingredientes, farinha, falar sobre farinha, que é um ingrediente que a gente utiliza muito na cozinha, tanto confeitaria como panificação, cozinha salgada. Falaremos também sobre doces finos, tem cada coisa legal, gente. E primeiro, vamos receber o Douglas Faria, um confeiteiro de mão cheia com uma história de vida maravilhosa, de superação, que eu sei que tem muita gente iniciando ou passando por algum momento que não está tão positivo assim e pensa em desistir. Calma, assiste aí o videozinho do Douglas que você vai amar. Ah, legal, Fer. Fico feliz pela sua iniciativa. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o chefe Douglas Faria. E eu lembro, né? Às vezes a gente pensa em momentos desafiadores como esse que estamos vivendo agora. E eu acho que isso nos torna como, nos faz, né? Ter como um aprendizado. Por que tudo isso? Ah, coronavírus, aprendizado, como assim? Eu lembro na minha época lá atrás, quando eu decidi fazer faculdade. Era um sonho para mim. Foi uma realidade que talvez não condizia no meu momento, mas era o meu sonho, era o meu objetivo. Eu lembro que para eu ter essa formação em gastronomia, eu tive que trabalhar em 2 empregos. Então eu ia na padaria, trabalhava de manhã até certo período e depois ia para uma outra padaria e trabalhava e depois ia para a faculdade. Nesse momento foi muito difícil para mim, porque imagina, um jovem de 17 anos querendo enfrentar o mundo sozinho, né? Porque às vezes eu entendia a situação da minha família, do meu pai, e às vezes não poder me ajudar como deveria e como ele queria, né? Eu tenho certeza que por ele fazia muito mais por mim, né? E eu fui à tona, eu não desisti, corri atrás, e eu lembro até hoje que teve um ponto crucial na minha vida, que eu teria que decidir. Ou eu ficaria em casa e mataria os meus sonhos, ou eu sairia de casa e iria viver uma realidade diferente. Então foi aí o ponto-chave da minha história. Quando eu decidi, eu tinha uma motinha, nossa, uma titanzinha, só engasopava. Eu tinha uma mala, coloquei uma mala atrás dela, amarrei com uma corda e fui para Campinas. Eu sou da cidade de Pedreira, então fui até Campinas. E chegando lá, foi um mundo novo, foi totalmente diferente da minha realidade. Por quê? Eu estava sem meus pais, eu estava sem o conforto da minha casa e isso foi uma coisa muito difícil para mim, né? A questão de adaptação. Hoje eu sei que eu consigo me adaptar muito bem aos lugares, mas nesse momento foi muito difícil. Então saí procurar emprego, né? Concluí a faculdade e entrei em um resort. E uma história bem curiosa foi quando eu fui chamado no salão, né? Eu trabalhava na cozinha, na confeitaria. Isso era um domingo, pensa, um domingo, desanimado, né? E eu fui chamado no salão porque tinha uma cliente que queria fazer uma reclamação. Então o mestre me ligou e falou: Douglas, desce aqui rapidinho que tem uma cliente querendo falar alguma coisa sobre a sobremesa. Então fui eu, desci, né? Tirei o avental. E quando eu cheguei lá, era uma atriz super famosa. E ela falou assim: Douglas, foi você que fez esse doce? Eu falei: sim, fui eu. Eu posso te ajudar em algum problema? Eu posso te fazer o que para te ajudar, né? Porque a gente fica meio constrangido, fica sem saber o que fazer. Então foi aí que ela pegou, simplesmente ela tirou a cadeira, se levantou e começou a aplaudir. Nisso eu não sabia se eu chorava, se eu entrava em desespero, se eu tremia, as pernas ficou mole. E resumindo, todo mundo do restaurante levantou e me aplaudiu. Falou: Douglas, parabéns, essa é a melhor sobremesa que eu comi na minha vida. E nisso, por que eu contei essa história? Porque aí surge uma oportunidade. Às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não está preparado ou a gente sequer deixa as coisas acontecer. Por isso que, primeiramente, ouvir faz muito bem. Então foi aí que ela falou assim: Douglas, você já participou de algum reality show? Daí eu falei: não. Foi aí, ela falou: então, tenta se inscrever, quem sabe? E aí foi aí que, veio aquela ideia. No mesmo dia eu cheguei em casa já com aquela sede, aquela fome, entrei lá
e fui procurar. E aí o primeiro que eu achei foi o Que Seja Doce da GNT. Me inscrevi, fiz o cadastro lá, mandei minha receita e logo uma surpresa, fui convocado para participar do programa. Gente, pensa, um cara tímido, que não conseguia conversar com as pessoas e de repente me vi numa situação que parecia que era o fim do mundo para mim, né? Mas então aí fui e mais um desafio, gente, enfrentar adversários. Isso a gente enfrenta nos dias de hoje, né? Mas tem coisas que na nossa vida que a gente tem que passar. Por quê? Vai servir de aprendizado e vai nos dar crescimento. Então, chegando lá, fui desafiado por outros 2 confeiteiros que hoje se tornaram grandes amigos meus, né? E por aqueles desafios, eu lembro desde daquela entremê que eu fiz até a última prova do Brown, eu consegui, né, dar o meu melhor. Eu acho que assim, eu estava preparado, estava no meu dia, vamos dizer assim, né? E com isso eu consegui sair com a vitória. Gente, para mim isso foi o máximo. Eu sempre falo desse quadro porque me trouxe um aprendizado tremendo. Hoje eu sou o que sou por conta das vivências que eu tive. Se eu não tivesse saído da casa do meu pai, talvez eu teria matado o meu sonho, porque a realidade era completamente diferente. Então, no mesmo jeito, a questão de hoje. Gente, a gente tem que levar essa pandemia, não... É lógico, a gente tem que levar a sério, é lógico. Mas a gente tem que pensar nas oportunidades que elas estão nos dando. Está nos dando. Um exemplo é, tanta gente que está aí na pandemia, que ficou desempregado, começou a fazer o quê? Aula de culinária online. Começou a assistir vídeo no YouTube. Começou a ver lives. E através disso ela começou a fazer o seu delivery. Olha que fantástico isso, gente. Então, às vezes vem coisas que nos traz aprendizado. E nada melhor do que isso, né? A gente encarar um cenário desse da melhor forma possível. É lógico, a gente tem que se cuidar. Mas a gente tem que ver o lado bom da coisa. Tem tanta gente que está se descobrindo. Ah, eu queria fazer um pão, mas nunca tive tempo. Chegou a quarentena, está em casa, a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer o pão. E aí ela se descobre, né, um novo sonho, uma nova realidade, que aquilo para ela dá para se transformar em renda extra. Então, gente, essa é a minha história. Fiquei feliz aí com a oportunidade de estar aqui hoje e eu toco a bola para frente. Valeu! Vocês viram, gente? A história do Douglas de superação, né? Ele não desistiu, continuou em busca do sonho e acabou chegando onde ele tá. Um super confeiteiro, depois você vai conhecer um pouquinho as redes sociais. A hora que acabar o vídeo, depois você rola aqui pra baixo, a gente vai deixar todos os contatos de todos os profissionais aqui. Agora nós vamos receber a Adriana Regui. A Adri, super confeiteira também. Eu conheci ela numa feira de confeitaria. Estávamos lá trabalhando com algumas aulas e ela produzindo uma suculenta em pasta americana que parecia real. Eu olhei assim e falei, não, isso é de verdade. Ela tem uma mão super delicada e vai passar um pouquinho algumas dicas, né? Ensinar pra gente algumas técnicas para que vocês possam produzir docinhos finos maravilhosos. Segue aí. Oi, Fê, muito obrigada pelo convite. Muito bom seu projeto, maravilhoso. O que dizer dos docinhos finos com as florzinhas de açúcar? Maravilhoso, né? Então, a base dos doces são as tradicionais. Então, casquinha de chocolate, recheio de ganache, recheio de brigadeiro. O diferencial, e que virou uma tendência, assim, que as noivas adoram, os cerimonialistas, o público de uma forma geral, são as florzinhas. Então, como é que eu faço essas florzinhas? As florzinhas são feitas de pasta de flores. Eu uso agora Easy Peixe. Antigamente eu usava as pastas de flores que a gente encontrava no mercado. Mas depois que eu descobri a Easy Peixe, ela é maravilhosa. Ela tem um percentual bem pequeno de açúcar e aí a gente não tem problema com umidade. Então pode chover que minha florzinha não vai perder forma. Então eu faço, deixo secar e no dia seguinte eu faço a pintura. Aí eu faço a pintura com corante em pó e um pincelzinho com as cerdas bem macias, tipo pincelzinho de maquiagem. Posso armazenar, ela tem uma durabilidade maravilhosa, isso facilita muito o trabalho da gente. Então eu posso fazer, armazenar, deixar em temperatura ambiente e só colocar o docinho 2 dias antes da festa, 1 dia antes da festa. Aí vai depender da proposta, né, de cada cliente, a durabilidade de cada doce. Mas elas são maravilhosas e é uma super tendência. Chegou para ficar mesmo. Um beijo e muito obrigada.
Que legal a dica e a técnica que a Adri passou pra gente, né? Essas flores em açúcar você pode aplicar para várias sobremesas, vários produtos, né? Para encomenda, para você que trabalha com fácil venda. Brigadeiros, os docinhos finos, como ela falou, até bolo, né? Em pasta americana, bolo de andar, assim, fica super lindo e vale super a pena investir e continuar aí produzindo essas flores com qualidade. Agora nós vamos receber o confeiteiro Claudeci. Gente, o Claudeci tem um coração tão gigante, é tão gostoso ouvir ele, e você vai perceber toda a história também de superação que ele vai contar agora pra gente. Oi Fer, tudo bem? Muito bacana essa sua iniciativa, né? De fazer esse vídeo para postar para as pessoas, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento que não é nada fácil, né? Então a gente tem que incentivar as pessoas assim, né? Essas pessoas que às vezes tá cabisbaixo aí, querendo desistir da situação, né? E a gente sabe que não pode desistir, né? A gente sempre tem que ter aí força de vontade e sempre lutando para a gente poder chegar no nosso objetivo, né? A gente sabe que a gente está passando um período muito complicado, né? Então, às vezes esses vídeos que a gente acaba assistindo, essa motivação que a gente tem de outras pessoas, isso fortalece muita gente para poder caminharmos e chegarmos aí no nosso objetivo, né? Então, Fer, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória de profissão, né? A gente sabe que não é fácil. Hoje eu trabalho numa empresa conceituada de confeitos da América Latina, né? E não foi fácil. Aí comecei como padeiro, confeiteiro, né? Consultor técnico, né? E aí tem várias questões que o pessoal costuma chamar, né? Por mim não importa, né? Importante é o objetivo que eu consegui alcançar na minha vida, né? No começo não foi fácil. Trabalhava em padaria, tive que largar o emprego, né, para mudar de função com a minha filha pequena. Tinha um bom salário nesse trabalho que eu trabalhava, né, tive que ir para procurar outro caminho com um salário metade do que eu ganhava, mas assim, com sempre o objetivo de me se tornar um profissional assim, mais reconhecido, né, com as dicas que o pessoal me dava, com incentivo, né? Então isso é muito bacana. Hoje já tive o prazer de fazer curso fora, né, e também ministrar curso fora do Brasil, então isso para mim é muito gratificante, né? E a gente sabe que as nossas conquistas são com muita batalha, não tem nada fácil, então esse momento que a gente está passando é só mais um momento para a gente criar força e a gente ir atrás do nosso objetivo. Então, muito obrigado, Fer, aí pelo convite. Viram que história linda de superação? E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu acessei o Instagram do Claudeci. Ele deixa uma frase assim, ó. Anota aí. Lembre-se, a humildade é o degrau mais alto da sabedoria. Gente, se a dificuldade aparecer, não desiste não. Continua em busca do seu sonho, que aí você consegue chegar lá. Agora nós vamos receber o Patrick Catapano, um super amigo pizzaiolo, faz a melhor pizza do mundo que eu já comi. Tá lá na Itália e vai dar algumas dicas, falar um pouquinho mais sobre o ingrediente que a gente utiliza muito dentro da cozinha, que é a farinha. Fala aí, Catapano. Fala Fê, beleza? Obrigado por me deixar fazer parte aí, por ter me convidado para gravar esse vídeo para esse teu público lindo do YouTube, do Instagram e de todas as redes sociais. Parabéns pelo seu trabalho, eu assisto seus vídeos e eu fico encantado. Muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Patrick Catapano, sou pizzaiolo, tenho um trabalho também relacionado à pizza e panificação e hoje quero falar um pouquinho rapidamente sobre farinhas, que é algo muito importante que a gente tem que levar em consideração como o primeiro quesito quando a gente começa a fazer uma pizza, né, Fê? Ou quando a gente quer fazer um pão. A Fê faz muito confeitaria, sabe que a gente precisa de farinhas mais fracas para estar fazendo confeitaria, que o que vai dar estrutura ali, de repente, é o ovo e a gordura e tudo mais. Já na questão da panificação, como geralmente é farinha, fermento, água e sal, nos pães mais simples, aí um ou outro a gente adiciona a gordura, mas o que vai dar a estrutura não é a gordura nem o ovo, e sim o desenvolvimento do glúten, é muito importante que a gente procure farinhas com um pouco mais de proteína. Quando você vira a farinha ali nas informações nutricionais, tem a quantidade de proteína. Então, a que tiver mais é sempre melhor para a panificação, porque para quem não sabe, o glúten, né, são duas proteínas, a gliadina e a glutenina,
proteína que se juntam, formando aquela plasticidade, dando aquela maleabilidade e plasticidade para a massa. Então, geralmente, quando a gente quer fazer pizza ou pão, a gente busca uma farinha mais proteica. Exatamente para conseguir desenvolver um glúten que resista à encapsulação das bolhas de ar e na fermentação mantenha as bolinhas lá dentro, para aí quando for para dentro do forno, ele dê essa última expansão de forno, chamado salto de forno que a gente fala, né? Então é importante, claro que farinhas mais integrais, para quem está buscando isso agora, não vão dar tantos alvéolos e tende a ficar um pão um pouquinho mais fechado o miolo, porque a casca, né, como é que eu posso dizer, eu estou confundindo o italiano, eu ia falar crusca, né? Que seria a casca mesmo, na verdade. Farinhas mais integrais, que tem aquela casca, né? Um pouco daquele farelo de trigo, que às vezes a gente pode comprar até separado isso vai dificultar que as bolhas fiquem ali encapsuladas, porque rasga um pouco essa malha de glúten. Então, se você quer fazer um pãozinho super leve, fofinho, geralmente a gente usa as farinhas mais brancas, como por exemplo as pizzas, que a gente quer uma borda mais alveolada, que às vezes a gente busca aquelas grandes bolhas, a gente procura farinhas mais refinadas, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito com as farinhas mais integrais, buscando sabor, digeribilidade, sabe? Buscando realmente saúde na pizza. Eu tenho inclusive um projeto chamado A Pizza como Alimento, que a gente fala muito sobre isso. Então, para panificação, geralmente é melhor farinha mais proteica, tá? Mas quando você for usar farinhas integrais, lembre que essa casca vai dificultar esse desenvolvimento do glúten. Para o pão, a gente precisa desenvolver glúten para ter leveza, ok? Então, farinha mais proteica, lembrando que as farinhas mais refinadas vai dar um pão obviamente mais leve, porque tem mais concentração de glúten ali e a casca não vai atrapalhar, mas quando a gente quiser fazer um pão com grãos ou um pão de repente mais integral, a gente vai ter essa dificuldade do desenvolvimento de glúten. Aí você pode fazer um blend misturando uma farinha um pouco mais forte, com uma farinha mais integral, tipo 50% integral, 50% branca, e assim por diante, dá para brincar bastante. E quando a gente quer fazer também pães fermentados tipo panetone, colomba, que são pães que aderem, né, que absorvem muita gordura, muito açúcar, muita gema, para isso a gente também precisa de farinhas um pouco mais fortes que resistam a isso, para o pão não ficar embatumado. Então a dica de hoje é essa aí, para que vocês saibam escolher um pouco melhor a farinha. Lembrando que para pães que precisam de maior resistência, como esses pães que eu falei agora, panetone e colomba, uma farinha mais proteica é melhor. Ou se você está tentando fazer uma ciabatta, alguma coisa assim que tenha que ter aquelas bolhas um pouco mais aparentes, farinhas mais proteicas também é melhor. Para uma pizza clássica, ou para um pãozinho caseiro, para um pãozinho de leite, alguma coisa do gênero, uma farinha comum de supermercado já faz muito bem. A gente tem no mercado hoje farinhas importadas, como as italianas, argentinas, francesas, mas não necessariamente a gente precisa apelar para elas. Claro que sim, elas dão um resultado melhor por serem farinhas mais trabalhadas, mas farinha comum também, como as marcas comuns que a gente encontra no supermercado, dão um super resultado se você souber trabalhar. Então, se quiser fazer um pão, entende bem como escolher a farinha e se dedica a tentar entender sobre o desenvolvimento do glúten. Quando você entende nas dobras e na sova como você desenvolve o glúten, você consegue fazer qualquer pão. Não é verdade, Fê? Adoro seus bolos, eu fico babando aqui de água na boca, eu e a Mari, tá bom? A gente precisa marcar um café quando eu voltar pro Brasil ou quando vocês vierem para a Itália, a gente toma um belo café numa bela confeitaria. Um grande beijo, muito obrigado e parabéns. Valeu! Ah, vou sim tomar um cafezinho na Itália ou aqui no Brasil, hein? Mas depois eu quero um jantarzinho com pizza. Ele falou então sobre a farinha, gente, um ingrediente que a gente usa muito. E vocês viram como é importante você entender cada ingrediente que está ali dentro da receita? Bom, agora deixamos para o final o Ricardo Campos, um super profissional, confeiteiro também de mão cheia. Começou com um carrinho de doce e hoje tem uma grande confeitaria. Conta um pouquinho, Ricardo, sobre a sua história, né? E como enfrentar essas dificuldades, inclusive essa que estamos passando agora. Olá, Fê, tudo bem? Primeiro, parabéns pela atitude de estar reunindo grandes profissionais e chefs para levar algumas dicas valiosas para esse momento pela qual estamos passando. Fomos pegos de surpresa com o fechamento das lojas, né? Aqui no Sul já tivemos a reabertura de todas elas, porém o movimento ainda é muito baixo comparado ao que a gente tinha antes da pandemia. Para isso tivemos que tomar algumas atitudes para reverter esse quadro. Uma delas foi intensificar os nossos trabalhos nas redes sociais, aumentamos o número de postagens, mostramos mais os nossos produtos através de fotos, vídeos,
mostramos até um pouco dos bastidores, de como eles são produzidos. Isso ajudou bastante. Isso eu já utilizava lá no início, né, da minha carreira, com um snack de chocolate que eu vendia em alguns eventos, e eu voltei a utilizar e foi muito positivo. E serviu de exemplo porque é sinal de que eu devo seguir com esse tipo de trabalho, mesmo depois que tudo isso passar. Fizemos também o que, Fê? Buscamos parceiros também, nossos vizinhos ali, mesmo que seja de outras áreas, como exemplo, o Dia das Mães. Buscamos ali uma floricultura próxima à nossa loja e aí criamos alguns kits unindo os produtos. Isso fez com que aumentasse o nosso alcance, pois uniu o nosso público com o público da floricultura e aí podemos vender um pouco mais no Dia das Mães. Atitude que iremos seguir ao longo do ano também e mesmo quando tudo isso passar. Outra coisa, Fê, que fizemos, fomos até os nossos funcionários, conversamos com ele para que a compra da matéria-prima fosse de uma forma mais consciente. Ou seja, antes comprava em quantidades maiores, a gente tinha um estoque, agora o fluxo de caixa está menor, então nós passamos a fazer compras menores. Conversamos com os nossos fornecedores para que melhorasse preço, prazo e aumentasse o número de entregas, assim a gente passou a comprar em quantidades menores e aí passou a equilibrar um pouco o nosso caixa. Mas uma coisa é certa, quando tudo isso passar, nós seremos melhores profissionais, pode ter certeza. É um belo de um aprendizado, né? Saber de que o individualismo não vai levar a nada, de que devemos buscar outros parceiros também. Então, eu tenho fé que quando isso passar, nós seremos muito melhores. Um grande abraço. Que legal a dica do Ricardo, hein, de trabalhar com parcerias. Você que trabalha em casa, faz encomenda na sua cozinha mesmo, ou tem um pequeno negócio ou até uma grande confeitaria, busque os parceiros próximos para que você possa vender ainda mais. Finalizamos por aqui, espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Obrigada você que ficou até o final do vídeo. Compartilhe esse conteúdo com quem está precisando. Sabe aquela pessoa que está precisando de uma motivação? Está quase desistindo? Não desiste não. Continua ali no caminho, em busca do seu sonho, que se você fizer com garra, vontade e amor, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Um super beijo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, hein? Tchau!